O tempo médio que a gente identifica para, assim, em geral, a nível global aqui, na área de tecnologia, para você corrigir algum ambiente que foi atacado, algum ambiente que teve alguma vulnerabilidade, o tempo médio é de 102 dias para a gente corrigir isso. Tá? 60% dessas vítimas de violação, elas informam que veio devido a uma vulnerabilidade. Isso aqui é um ponto muito interessante, porque no mundo de cibersegurança, não é novidade isso. Há mais de 10 anos, a gente vê que o mercado de cibersegurança ele menciona que precisa ter uma avaliação de vulnerabilidade e correção dessas vulnerabilidades. Seja uma correção de sistemas operacionais, correção de software, atualização de patch e assim por diante. Tá? E apenas 44% da maioria dessas empresas, elas não possuem uma maneira automatizada para fazer esse gerenciamento. A maioria faz na unha. Então, imagina você com um número de 200 servidores e você fazer a atualização e manutenção disso em 200 máquinas de forma individual. É um caos. Isso vai levar muito tempo para você corrigir essas vulnerabilidades. Então, por isso que nós temos essa média de 102 dias para correção, o que faz muito sentido aqui. O que acontece nesses casos, pessoal, é que na medida que você corrige uma vulnerabilidade, já tem duas ali na porta batendo. Aí você corrige as duas, já tem mais quatro. E esse negócio vira um multiplicador. Por quê? Hoje o cenário mudou no mundo de tecnologia. A demanda por buscas de ferramentas colaborativas, novas funcionalidades, novos softwares, novas integrações, novas APIs que estão disponíveis, ela não para de crescer. Então, na medida que eu cresço exponencialmente o desenvolvimento de novas aplicações, o time de segurança acaba ficando para trás. Eu preciso validar tudo aquilo que está sendo entregue, e então a esteira de desenvolvimento acaba sempre largando na frente e a segurança acaba levando um tempo para criar maturidade. Um belo exemplo disso que eu estou falando é a Microsoft. Tenho certeza que quantas vezes a gente já baixou o sistema operacional da Microsoft e depois de 6 meses veio um patch de segurança, de correção. Ou seja, o software é lançado no mercado e depois de alguns meses vai vindo as correções daquele software que foi lançado. E o que acontece nessa janela? As pessoas mal intencionadas, elas exploram essas vulnerabilidades buscando causar algum dano, tirar algum benefício, conseguir fazer algum vazamento de dados, causar algum dano na tua empresa, algum dano reputacional na tua empresa, entre outras vertentes. Tá? Bom, maravilha. Nós temos alguns tipos de catástrofes. E olha que interessante que a maioria desses tipos de catástrofe que hoje acontece no nosso cenário atual, elas focam bastante na questão de hardware, por perda de hardware, 34% aqui, perda de energia, ou seja, oscilações de energia, e 20% disso é corrupção de software. E olha, a parcela mínima aqui é algum desastre natural ou algum erro acidental, que raramente acontece isso. Tá? Então, a maior parte, o maior pedaço aqui de algum tipo de catástrofe, pensando em ambientes, é justamente a perda de energia e a falha de hardware. Aí o que que a gente tem que pensar, já tentando criar aqui essa atmosfera para nossa apresentação, é entender que quando eu tenho um tipo de incidente, quando eu fico fora do ar, é dinheiro que eu estou deixando de ganhar e dinheiro que eu estou perdendo, né? No final do dia é a mesma coisa. Tá? Então, se a gente traduzir ficar algumas horas fora do ar, o que que significa isso? Como que seria um cálculo ali realista que a gente pode fazer com os nossos clientes, fazer no ambiente de vocês? É um exemplo que eu trouxe aqui para vocês hoje, para deixar de uma maneira muito simples, para vocês terem uma ideia como que é calculado o custo hora que você pode ter perda de investimentos, um dano financeiro na tua empresa. Então você vai pegar basicamente a receita total da tua empresa, o número de horas que você trabalha ali durante esse ambiente, 30 dias, 21 dias, o tempo que você trabalha, e você vai ter o teu custo de hora.
Então, nesse exemplo aqui que eu trouxe, um faturamento de 15 milhões, esse número de horas, o que que eu teria aqui? Basicamente uma parada de 8 horas, eu teria, desculpa pessoal, teria uma perda significativa no meu ambiente com esse investimento de 57 mil reais que eu deixaria de ganhar ou eu perderia no meu ambiente. Então, uma conta de padeiro aqui que ajuda a gente a ter uma noção para fazer um cálculo realista do negócio, do impacto, se eu sofrer algum tipo de ambiente, tá? De ataque, algum desastre natural. Agora, entrando um pouco no detalhe aqui, a maioria das empresas, elas trabalham de formas integradas, de formas em nicho, criando no final do dia ali para o cliente final um Frankenstein, né? E hoje a Acronis nós trabalhamos com um framework do Niche e também do framework do Mitre Attack. Aí dentro desse framework do Niche nós temos ali 5 pilares, onde a Acronis atende todos esses 5 pilares, que é um pilar de identificação, de proteção, detecção, resposta e recuperação. Então, a Acronis ela está presente dentro de todos esses pilares com diversos tipos de soluções integradas. E aqui, pessoal, integração é tudo, principalmente quando nós falamos sobre recuperação de desastres. Por quê? Da perspectiva da Acronis, por nós sermos uma ferramenta que ela integra todos esse leque, esse framework do NIST dentro da nossa solução, da nossa plataforma, eu consigo dar para vocês uma visualização de 360 graus de todo o teu ambiente. Então, não é simplesmente uma ferramenta de nicho que vai fazer um backup do teu ambiente e você vai ter a possibilidade de fazer um disaster recovery. Hoje, o mundo digital ele mudou muito, ou seja, não, o backup em si não é suficiente para me garantir um disaster recovery bem sucedido. E o que eu quero dizer com isso? A maioria de fabricantes de nicho hoje que só atuam 100% com backup e tem disaster recovery, eles fazem e podem fazer backup do problema. O que é isso, backup do problema? Fazem backup de um ransomware, faz backup de malware, faz backup de algum software que está instalado ali indevidamente. Você não tem a autonomia, não tem ali as ferramentas necessárias para fazer esse tipo de investigação no teu ambiente, nem sabe que está sendo atacado na maioria das vezes. Então, essas ferramentas não têm esse tipo de integração com cibersegurança. Você acaba montando ali esse um leque de soluções diferentes que acabam não se comunicando. Então fica, na maioria dos casos, fica como? Ah, o time de segurança, o time que cuida ali de infraestrutura, o time que cuida da parte de disaster recovery, de virtualização, cada um trabalhando com uma ferramenta distinta. Aí a ideia da Acronis é, obviamente, centralizar tudo isso para otimização de tempo, otimização de recursos e otimização principalmente no momento que você precise de uma remediação ou uma recuperação do teu ambiente de maneira granular ou completa. E aqui dentro eu tenho esse leque de ferramentas, onde eu tenho desde proteção a nível de e-mail, onde é o principal pilar onde hoje acontecem os ataques. Mais de 80% dos ataques acontecem através de e-mail, por incrível que pareça. Tenho também o controle de fluxo dos dados, né, para prevenir a perda de informação, vazamento de informação, que é um DLP dentro da minha ferramenta. Tenho um EDR dentro da minha ferramenta totalmente integrado. Gerenciamento de patches, como a gente viu lá no primeiro slide, né, o tempo necessário para as empresas fazer essa avaliação de vulnerabilidade, correção desse ambiente é mais de 100 dias, e a maioria não tem ferramenta de automação, é que eu tenho uma ferramenta totalmente automatizada e integrada com o meu ambiente de proteção de ambientes. Então, com um clique, ele pode aplicar para todo o ambiente e garantir ele uma saúde do ambiente constante. Tá? Ali, além disso, nós temos o Disaster Recovery aqui totalmente integrado com todas essas camadas de segurança que eu tenho aqui dentro da Acronis. Para vocês terem ideia do que eu estou falando aqui sobre integração, quando eu digo integração é tudo, essa é a nossa visão e é uma visão muito alinhada com o próprio mercado de cibersegurança. Hoje na Acronis eu tenho
ali dentro de um pedaço ali da nossa ferramenta, que é o nosso EDR, eu consigo fazer uma análise completa do ambiente dos clientes, da perspectiva de endpoints, tá? Ou seja, servidores físicos, estações de trabalho, máquinas virtuais, tanto on-premises quanto 100% em nuvem, ambientes híbridos, para a gente é transparente essa questão. Eu consigo, em um caso de IDR, se você sofreu algum ataque, por exemplo, eu consigo fazer uma análise do incidente e a partir dessa análise do meu incidente, eu consigo fazer uma remediação em tempo real. Então, se você sofreu uma criptografia em massa, sofreu um ataque ransomware no teu ambiente, o que que eu posso fazer com a Acronis? Eu consigo fazer uma remediação, aplicar primeiro uma correção da vulnerabilidade que foi explorada, e se aquilo não resolver, o que eu consigo fazer? Eu consigo fazer uma recuperação do ambiente. Se o meu restore não funcionar, eu consigo fazer um disaster recovery do meu ambiente com uma interface única. Isso é divisor de mares, pessoal. Por quê? Porque isso otimiza muito o tempo de operacional do time técnico do cliente, do time técnico dos teus técnicos mesmo, no momento de você ofertar isso como serviço. Então, aquilo que você ficaria uns 4, 5 dias, você vai fazer em minutos. Você vai pegar ali um ambiente, faz uma remediação, uma análise que gira em torno de 1 a 2 dias para você fazer uma análise completa e bem concisa de algum tipo de ataque nesse exemplo que eu mencionei, e você consegue tomar remediações, tá? E isso é interessante porque, devido à integração, eu consigo salvar muito tempo na recuperação. E traduzindo isso em cifras, significa o quê? Que quanto mais rápido eu conseguir intervir, remediar, quanto mais rápido eu conseguir fazer um failover do ambiente, menos dinheiro eu vou deixar de perder. Menor vai ser o impacto sobre a reputação da minha empresa se eu ficar offline. Vamos imaginar uma empresa de e-commerce que depende 100% de um sistema que está rodando numa cloud pública, numa AWS, por exemplo, e ele fica fora 5 horas. Com certeza ele vai ter um impacto financeiro gigantesco, porque 5 horas de uma empresa de e-commerce, imagina uma Nike da vida, rodando ali sistemas e a compra disponível no site, e 5 horas, teus clientes que tentando comprar, ele não vai comprar. Eu, como um consumidor, se eu não consigo ir no site da Nike, eu vou no concorrente. Eu posso ir na Adidas, eu posso ir em outra marca para fazer a compra de outro tênis, né? Uma chuteira, etc. Então, é uma perda gigantesca aqui. Então, o tempo de resposta nesse cenário ele é muito importante. Então, a Acronis ela facilita muito disso, porque é uma interface única, totalmente centralizada, unificada, onde eu consigo gerenciar todos esses serviços que eu mostrei aqui para vocês com uma carinha única. Você vai, poucos cliques, você já consegue gerenciar tudo isso. Isso é fantástico, fantástico. Bom, vamos entender aqui o que que é o DR em si, né? Eu sei que vocês com certeza já conhecem isso, mas é importante a gente revisitar, tá? Um DR não é um backup. Então, são duas coisas distintas. Nós temos o backup, o conceito de backup, que basicamente é uma cópia exata dos dados, que isso pode ser armazenado localmente ou em um lugar externo. Por exemplo, uma fita dentro de um cofre, um backup, uma cópia dos dados que pode ser armazenado em uma cópia em outro site, outro data center em nuvem, etc. É uma cópia dos dados. A recuperação do desastre, diferente do backup em si, eu tenho um recurso a mais além do backup. Ou seja, eu preciso ter a cópia exata dos dados, o backup, e no topo disso eu preciso de uma infraestrutura disponível para poder subir os serviços. Isso pode ser feito de um cenário tradicional, que é dentro de uma infraestrutura física, correto? Ou em nuvem, que é o caso da Acronis. Hoje a Acronis possui dois data centers, onde nós temos esses serviços disponíveis, de recuperação de desastre, onde eu consigo suportar todo o ambiente produtivo de servidores do teu cliente, da tua empresa, para você utilizar esse recurso que fica disponível 24/7 dentro do meu data center
E se você sofrer algum tipo de ataque, algum tipo de perda, queima de equipamento, falha de energia, os teus serviços vão continuar rodando aqui. E uma pergunta que a gente sempre nós nos fazemos assim, né? Eu gosto de perguntar isso. Qual empresa que precisa de um site de recuperação de desastre? Ao meu ver, qualquer tipo de empresa que tenha hoje algum tipo de serviço online, e aqui eu já colocaria basicamente 99% das empresas têm isso, se não, se não serviços, né? Área de serviços ali, atendimento ao público, que na maioria das vezes também envolve algum tipo de aplicação, precisa de DR. Qualquer empresa que tenha algum tipo de impacto financeiro, se o ambiente produtivo de softwares e servidores ficar fora do ar, precisa de um DR. Né? Empresas que estão em cenários mais remotos, em lugares mais remotos, que têm a carência de sistemas, de automações, precisa de um DR. Tá? Então, eu diria que basicamente todos os tipos de cliente, todos os tipos de setores, todos eu diria, todos os ramos, desde pequenas empresas, microempresários, pequenas empresas, médias, grandes empresas, todo mundo precisa de um site de recuperação de desastre. E o ponto aqui, na maioria das vezes, é que quando a gente fala de DR, o pessoal já se assusta, porque acha que é muito caro, acha que é um negócio que está fora da realidade, principalmente quando nós falamos com pequenas empresas, médias empresas, eles acham que está fora da realidade, mas quando nós paramos para fazer uma conta básica, como a gente viu, se a gente pegar o faturamento mensal, quanto que é o valor hora que pode ter uma perda aí dessa renda para a empresa, se você pegar 2 meses, geralmente, na maioria dos casos, paga o seguro que é o DR aqui. O DR ele funciona exatamente dessa maneira como um seguro de carro. Né? Seguro de carro é nosso. Pagamos o seguro para não utilizar. Mas se você precisar, num caso de algum acidente, algum tipo de coisa, você tem ali um modo de reaver aquilo. O teu investimento ele está protegido. E isso no ambiente produtivo, a gente está falando com dinheiro especificamente. Não é simplesmente as aplicações. Aplicações é um pedaço do intuito do negócio do cliente, né? Então, o DR, ele se justifica dessa maneira. Então, toda empresa precisa disso. Às vezes é escolher a pessoa certa com quem eu vou falar para justificar esse tipo de investimento. Ah, será que eu falar com o pessoal de TI faz muito sentido? Ok. Às vezes mostrar o DR para uma pessoa de negócios é mais interessante, porque a gente consegue mostrar o valor. E para a área de TI, a gente consegue mostrar que isso vai ajudá-los a resolver uma série de problemas que ele teria. Imagina aí o tempo, a dor de cabeça, o quanto de horas de esforço que é necessário para você fazer uma recuperação de desastre. Não é simples, pessoal. Não é simples. Você precisa ter backup, precisa fazer validação, precisa testar. Não dá para confiar somente no backup quando a gente tem um cenário crítico desse, de parada completa de ambiente. E aqui eu já vi clientes descabelando, né? Arrancando os cabelos aí, porque realmente não é algo simples. Tá? Bom, vamos conhecer sobre a arquitetura da Acronis, pessoal, né, para a gente não ficar somente aqui nesses pontos. Vamos lá, deixa eu pegar minha caneta aqui. Beleza. Como que funciona o data center da Acronis hoje, pensando nessa arquitetura? Bom, eu tenho aqui o site do cliente, o site de vocês, e o site de recuperação da Acronis, ok? E o que eu faço? A primeira coisa é eu crio uma conexão segura, que é essa VPN segura, entre esses sites, e aqui eu posso fazer isso direto do, do endpoint, diretamente do servidor, eu posso fazer isso site do site. Tem várias opções aqui dentro da Acronis que eu consigo fazer essa conexão, mas basicamente uma VPN segura que eu estabeleço, isso eu posso fazer diretamente do Firewall, eu posso fazer o deploy através de um appliance virtual, onde eu pego as subredes e conecto isso com o meu data center. E o segundo ponto é,
fazer a proteção desse ambiente. E o que que nós suportamos aqui? Todo ambiente de servidores virtuais, todo ambiente de servidores físicos, Windows, Linux, ambientes de aplicações, ou seja, tudo que está instalado, configurado em cima dessas máquinas, eles são protegidos aqui dentro do meu data center porque eu faço um backup que ele chama Bare Metal Backup, onde eu faço uma cópia geral da máquina. Aí eu busco ali as configurações de BIOS, eu busco as configurações de sistemas operacionais, etc. E eu recupero isso para ambientes similares. Então, eu posso colocar isso em hardwares heterogêneos, perdão. Eu coloco isso um hardware com as mesmas características ou hardwares com características distintas, inclusive fabricantes distintos. Por exemplo, eu posso fazer um backup de um ambiente que seja Dell e recuperar isso num HP, um do HP para Lenovo, de físico para virtual, de virtual para físico. Para a gente é transparente essa questão. Tá? E uma vez que eu tenho esse backup desses ambientes, essa conexão via VPN segura, eu crio o que nós chamamos de backup full, backup completo do ambiente. É mandatório ter esse backup completo dentro do meu data center. Por quê? Porque eu preciso ter acesso completo ao teu ambiente produtivo. Eu não posso fazer backup simplesmente de uma aplicação, instalar isso em nuvem e lá subir. Não, eu preciso do ambiente completo, replicado, para garantir que o ambiente seja funcional. Então, cria um backup full desse ambiente. E aqui nós temos um que nós chamamos de mais próximo de zero, né? Que é a busca. É o RPO e o RTO. Quanto tempo eu posso perder de informação e quanto tempo eu tenho para recuperar a informação. E o mais próximo de zero que nós temos aqui é 15 minutos. Tá? Já vi 5 minutos, mas o mais próximo, o mais comum, a uma grande média, é 15 minutos. Por que eu falo 15 minutos, pessoal? Porque tem muitas variantes aqui. Significa que primeira coisa, a gente entendeu, eu tenho um link suficiente, com capacidade suficiente para me atender essa demanda, esse throughput de 15 minutos? Consigo fazer um backup cada 15 minutos, cada 5 minutos? Então, a gente tem que levar isso em consideração. Depende de alguns fatores. Performance das máquinas, performance da largura de banda de rede, e assim por diante. Tá? Então, o mais próximo, a média que nós vemos aqui é 15 minutos. E aqui, pessoal, sendo bem claro, pela minha experiência, pelo que eu vejo, 15 minutos é totalmente aceitável para qualquer tipo de negócio. Obviamente, a gente não está falando de um banco aqui que não pode parar, né? Mas 15 minutos para uma empresa que trabalha no e-commerce, ficar fora do ar ali, ok, vai ter um impacto? Sim, tem impacto, mas o impacto é reduzido num tipo de cenário desse. Agora, uma empresa pequena que pode parar, que consegue trabalhar com e-mail, sem alguns sistemas essenciais ali por 1, 2 horas, tranquila. Tá? Então, é importante, primeiro, compreender isso. Quanto tempo você pode perder de dados? Quanto tempo você pode ficar parado? Qual que é o impacto financeiro que eu vou ter dentre essas duas janelas? Isso está alinhado com o investimento? Né? Preciso ter isso? Né? Como que eu faço para ter isso? Então, a gente tem essas contas que nós fazemos aqui. E, obviamente, quanto mais próximo de zero eu chego, mais caro fica. Se eu quiser ter uma ferramenta aqui que me dá 2 segundos de recuperação em perda de dados, o investimento vai ser muito maior. E aqui o preço ele sobe de uma maneira exponencial, porque você exige que você tenha ferramentas mais robustas, mais superiores para esse tipo de investimento, ok? Bom, então vamos supor aqui que você tenha esse ambiente e o teu ambiente completo falhou. Então, ou seja, eu tinha meus usuários aqui, vou colocar umas maquininhas aqui, tá? E agora esses caras estão dando tudo timeout. Não estão conseguindo mais acessar isso porque sofreu algum ataque, queimou os servidores, qualquer um tipo de situação que me causou essa indisponibilidade. O que que eu faço? Eu faço o primeiro ponto. Eu preciso declarar um DR. Esse DR não é automatizado.
é um DR onde você tem que declará-lo. Então, aconteceu o desastre, eu declaro. Inicio o processo que nós chamamos de failover, onde eu vou fazer basicamente isso aqui, ó. Eu vou pegar esses usuários que estavam acessando aqui, eles passam a acessar o mesmo IP, mesmo hostname, mesma rede. Para o usuário, afinal, ele não vai entender a diferença, ele vai continuar acessando. Eu passo a utilizar o data center da Acronis, onde eu vou ter o backup completo desse armazenamento, eu vou ter aqui os servidores já de standby prontos para isso, e agora, nessa situação, eles já vão estar ligados, eles ficam ligados, né, só que de standby. Eu aciono esses DR imediatamente e eu consigo automaticamente redirecionar todos esses workloads para o meu data center aqui da Acronis. E eu posso rodar isso o tempo que eu achar necessário, o tempo que eu precisar. Então, posso rodar um dia, 2 dias, 15, 20, 30, 60 dias dentro do meu data center, até você colocar esse ambiente online novamente aqui. Tá? E aqui, o que que eu faço? Eu tenho aqui características de automação do próprio DR. Por quê? Nós sabemos que não é tão simples você subir um DR, né, se você não testar. Né? O ideal é sempre testar o DR. E se você tiver DR, se você não tem, quando você tiver, se você tem, você precisa fazer isso, que é o quê? O teste para você ver como que vai se comportar em um tipo de desastre. É ver a etapa, step by step, né, de quais são a ordem de subida das máquinas, quais serviços eu tenho que subir, porque você não pode subir, às vezes, a aplicação antes do banco de dados, eu preciso fazer uma validação no banco para chegar à integridade, depois eu subo a aplicação, valido essa conectividade, faço o teste de ping em IPX, em PY, ou seja, tem um step by step que tem que ser seguido aqui, ou seja, uma orquestração, e eu tenho isso dentro da Acronis. Eu tenho aqui que nós chamamos de runbook, onde você coloca todos os passos, scripts, validações, interações, e você deixa esse caderno de execução pronto para ser executado. E uma vez que você dá o play nesse caderno de execução, ele vai executar etapa por etapa para garantir que você tenha o menor de esforço possível. Então, o esforço que você vai ter é configurá-lo, essa orquestração, porque isso varia de ambiente para ambiente, óbvio, e você tem essa configuração inicial e depois você só monitora isso. Então, se você, nesse momento, nesse cenário de ideia que a gente está falando, uma vez que eu subir isso dentro do data center da Acronis, eu dou o play e pego minha água, minha Coca-Cola, como uma pipoca e espero ele fazer o trabalho dele ali. Tá? E eu vou subir esse ambiente, todos os usuários vão passar a acessar isso. E aqui eu vou rodar isso pelo tempo necessário. Então aqui eu vou ter um delta, que pode ser, né, de um dia, 15 dias, como eu mencionei. E uma vez que você colocar esse ambiente online, eu tenho um processo que nós chamamos de failback, que é esse cara aqui, ó. Tá? Que é o processo de volta para o ambiente produtivo. Tá? E como que eu faço isso? Eu faço uma replicação de 0 a 100% de todo esse delta que eu trabalhei, ou seja, trabalhei 15 dias, eu alterei dados, eu deletei informação, eu coloquei novas informações, fiz alterações, fiz modificações no ambiente de uma maneira geral. Eu preciso recuperar isso no ambiente on-premise novamente. Então, eu faço essa réplica desses dados. Então, aqui nesse ambiente do cliente, você vai subir o backup lá da Acronis. O backup mais recente, ou backup validado, enfim, você vai subir o backup aqui da Acronis. Uma vez que esse ambiente estiver online, eu faço esse failback de volta para o ambiente do cliente. E uma vez que chega a 100%, eu mando o último delta, o delta pequenininho aqui. E o que que eu faço? Eu interrompo essa comunicação nesses clientes e reinicio o teu ambiente on-premises e todos os teus usuários agora eles passam a acessar o site produtivo novamente. Fantástico.
O que que isso me ajuda? O que que essa arquitetura é interessante? Eu vou deixar de ter aí um tempo de parada de 7 dias, 15 dias, 20 dias. Eu vou fazer isso em horas, em 1, 2, 3 dias, tá? Então, a ideia é justamente otimizar muito bem isso e você garantir o quê? A continuidade de negócio, o business continuity. Der é isso, né, Cronos? A gente vai garantir que o teu negócio esteja rodando mesmo em caso de falha. Se você sofrer um ataque, a gente vai garantir que as tuas aplicações estejam rodando e funcionais. E aqui, pessoal, por que eu falo que eu falei para vocês, eu mencionei que integração é tudo? Porque eu tenho camada de segurança aqui dentro do meu DR, dentro do meu backup. A Acronis, nós temos uma característica onde eu faço análise dos repositórios de backup para ver se não tem nenhum arquivo malicioso, se não tem nenhum ransomware, se não tem nenhum malware, se não tem nenhum algum arquivo de exploração de vulnerabilidade, rootkits, essas ferramentas para fazer exploração de vulnerabilidades que os hackers utilizam e deixa ali de stand-by no ambiente, que às vezes você nem sabe que está lá no teu ambiente, e nós conseguimos fazer essa análise dos repositórios. E por que isso é interessante para vocês? Primeiro, imagina você numa situação onde você é atacado por um ransomware e você vai subir o seu ambiente de DR e você sobe o seu ambiente com um problema lá. Isso é o pior dos cenários, porque você tem um seguro de carro, só que o seguro de carro não quer te pagar. Ele fala, não, daí não é minha responsabilidade, eu vou te dar o carro do jeito que está. Né? Eu vou te dar se o cara bateu o carro, eu vou te dar o carro aí, você se vira. Mais ou menos isso que aconteceria. Então, para evitar esse tipo de situação, na Corona nós conseguimos selecionar o ponto no tempo que está saudável e fazer a volta desse ambiente saudável, ou seja, antes do momento que você sofreu o ataque. Então, se você sofreu o ataque às 11 horas, eu volto ao ataque de 10h45. Ou seja, um ambiente saudável e consigo fazer uma investigação desse ambiente, tá? Antes mesmo de disponibilizar para o usuário, ou seja, executar algumas atividades, fazer ali a análise dos dispositivos, validar onde foi explorado essa vulnerabilidade, qual foi a máquina, quais foram as máquinas afetadas, aplicar remediações, correções de patch, habilitar firewall, ou seja, você tem uma autonomia gigantesca quando você fala de DR da Acronis. Não é simplesmente uma ferramenta de DR. Isso é um pedaço de tudo que nós temos aqui dentro, tá? E por que você precisa ter um DR? Umas razões. Então, como a gente mencionou, acabamos mencionando isso ao longo da apresentação, aqui é só um resumo do que a gente já falou, tá? Primeiro, é reduzir o tempo de inatividade, tá? Proteger esses dados sensíveis, garantir a integridade desses dados, é você também estar em conformidade com LGPD, com CLT, enfim, processos, ISOs, etc., tudo isso, OPEX por CAPEX, reduzir potenciais perdas financeiras no ambiente, como a gente viu, proteger o patrimônio da empresa, que o maior ativo de qualquer companhia são os dados, né? É a informação que você retém. Confiança de mercado, muita reputação, eu diria aqui. Responsabilidade, minimizar riscos, né, e essas exposições negativas. E ter esses relatórios para você conhecer o ambiente do teu cliente, o teu ambiente em si, para você conseguir ter auditoria e saber como você se comportaria, como seria um cenário visto se você sofreu algum tipo de desastre. Então, você consegue ter números, consegue ter estimativas para falar, não, hoje, no cenário que eu tenho de infraestrutura, de recursos tecnológicos aqui, de backup, DR, segurança com Acronis, se eu tiver um ataque, eu vou levar 5, 6 horas para voltar meu ambiente inteiro, ou 1, 2 dias. Então você vai ter números, dados verídicos e reais, baseados no teu investimento. E você consegue saber exatamente por que você está fazendo aquele investimento. Então, você consegue calcular o ROI, né, o retorno desse investimento. Ou seja, pega o teu investimento, perdão, pega todo o teu capital mensal, anual, etc. Tem o custo, você vai saber exatamente quanto que vai ser o teu custo hora, você calcular através desses relatórios
de auditoria para saber exatamente quanto que está sendo ali o investimento, quão bem protegido eu estou, né. Pessoal, hoje a Cronos ela é muito conhecida no mercado aqui, principalmente no Brasil, pelo backup DR, né. Então nós estamos aí há mais de 5 anos já no mercado de cibersegurança, então só para mostrar aqui para vocês que nós temos uma visibilidade gigante no mundo de cibersegurança e já estamos presentes ganhando muitos prêmios nessa área, com diferentes certificações no mundo de segurança. Então aqui são os principais players, órgãos aí que fazem esses testes independentes, de certificações independentes, onde todas as empresas de nicho de cibersegurança participam, nós também estamos lá. São eles: VirusSem, Evitestes, ICSA Labs, VirusTotal, CSA, IDC. Inclusive, isso aqui é bem interessante, que até acho que 1 ano e meio, 2 anos atrás, não tinha uma vertente dentro do IDC que chamava Cyber Recovery, né, que agora nasceu, e a Corning é líder no IDC em Cyber Recovery, tá, devido a essa integração. São poucos vendedores que estão lá, porque geralmente são ferramentas muito de nicho. Então, devido à integração, uma plataforma de cibersegurança e proteção de dados integrada, nós estamos lá líderes no IDC como uma ferramenta de Cyber Recovery.